for admitindo as pessoas na sala quando elas forem chegando, tá? Aí a Natália também vai chegando e a gente vai começando o nosso Talks de Saberes, até para o compromisso de quem já está aqui com a gente. Então, agora que a gente saiu dos bastidores, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a Vivar Soluções. Hoje nós teremos um Talks de Saberes do mês de abril recheado aí de muita reflexão bacana. Meu nome é Maria Souza e eu vou conduzir o nosso encontro hoje. Esse Talks de Saberes, ele reforça um dos propósitos da Vivar, que é desenvolver o melhor do humano nas organizações. Esse é um espaço de troca, de fala, onde vai ter uma conversa bem formal, tá? Então, sinta-se à vontade da gente estar interagindo. Vivar Soluções é uma consultoria de gestão de gente. O nosso maior foco é desenvolver as pessoas com projetos que sejam bem simples, práticos, ágeis. A gente gosta de fazer esse vínculo e fortalecer a parceria com os nossos clientes, que acaba sendo mais que clientes, porque virando parceiro, virando amigos. E nosso maior desejo é de fazer esses relacionamentos sem burocracia, de uma forma mais simples. Simplicidade, flexibilidade, ética e relação ganha-ganha são os nossos maiores valores. Então, no tema de hoje, nós falaremos sobre liderança de equipe de forma remota. Esse tema a gente vai estar aqui com a Renata, que vai trazer essa abordagem na prática de como é fazer esse resultado com essa equipe de forma distante, virtual. E o Diego Platini está aqui para trazer ferramentas que possa estar aproximando a gestão e a equipe. Teremos também a fala do engajamento, de como trazer esse engajamento, essa cultura organizacional, mesmo de forma remota. Eu vou estar dividindo um pouquinho da minha experiência e também a gente tem a Natália Calil, que está por chegar, gente. Vai dar super certo todos os nossos encontros. Eu queria fazer alguns combinados, só para ficar fácil e fluido nossa conversa, tá? Então, vamos... o Talks de Saberes vai ter a duração de 1 hora. Eu vou aqui, olha, são 19, 20, 10 até os 20h10 a gente está encerrando. Todos os microfones, se a gente puder deixar tudo no mudo, facilita para que os nossos convidados possam falar sem as interrupções. Pode colocar as perguntas aqui no chat, porque esse é o nosso momento, é fazer essa troca, essa conversa. No meio da live, eu amo fotos. Quem esteve aqui nos bastidores um pouquinho antes viu que a gente ficou falando de fotos. Então, eu vou fazer a nossa foto oficial. E aí, as pessoas que queiram, quando a gente for divulgar nas redes sociais, serem marcados, deixa o seu Instagram, que a gente marca. Um outro detalhe, escreve no chat. Se você se inscreveu pelo Simpla, você põe o seu nome, escreve Simpla, porque todos que estiverem presentes aqui receberão o seu certificado de participação. E aqueles que receberam o link e entraram agora, também não tem problema. Deixa os nossos contatos aqui, porque a gente manda o certificado depois. Bom, todos os recadinhos dados, agora é a hora. Podemos começar com você, Renata? Conta aqui pra gente um pouquinho esse desafio do dia a dia e do resultado com a equipe remota. Muito bem. Boa noite para todos. Quem chegou depois, né? Qual é a minha situação? Eu sou gestora de uma equipe. Essa equipe ela é espalhada pelo Brasil. Tá? Isso já antes da pandemia, então, meio que a gente já trabalhava de forma remota. Eu já fazia uma gestão remota de parte da minha equipe. Uma parte ficava aqui em Fortaleza mesmo, estou em Fortaleza, eu trabalho numa empresa que chama Link Informática. Eu sou gestora de uma equipe de especialistas de várias tecnologias, IBM, VMware, Microsoft e tal. Uma turma muito boa, muito inteligente. E eles estão espalhados pelo Brasil. Além do time técnico, eu também sou gestora de um pessoal que administra contratos, tanto de nuvem quanto contratos de garantia, contratos de alocação de equipamentos e tal. Tem um perfil bem heterogêneo de contratos. Então, a equipe de gestão de contratos é minha também.
os técnicos também, certo? Então, o que acontece? Quando veio a pandemia, não foi um esforço muito grande para a gente migrar para o home office. Além que ela ainda está com, acho que pelo menos 80% dos profissionais em home office. Tem alguns contratos nossos de alocação que as pessoas precisam estar nos clientes. Tem contrato com Polícia Federal, com um hospital e tal, e que precisa de um apoio técnico local. Mas 80% a gente tem, eu não sei o número exato, mas a última vez que eu soube estava perto de 1.000 funcionários. Então, 80% dessa turma está totalmente em home office desde março do ano passado. Eu não vou na Link desde março do ano passado. Então, não foi um esforço muito grande para o meu time trabalhar remoto. Mesmo o pessoal que estava junto a mim, em Fortaleza, era muito comum parte das atividades eles ficarem em casa. Eles precisavam só me entregar o que precisavam entregar. Como é um time de alto nível, essa relação de confiança sempre funcionou. Então, quais eram os mecanismos que a gente usava para garantir, né? A gente tem cadência toda semana, eu estou sempre acompanhando a turma se eles têm alguma dificuldade, a gente tem ferramentas de controle de atividades, a comunicação ela é aberta, e WhatsApp, Teams, e-mail, telefone, então isso funciona muito bem, né? Aconteceu uma coisa agora em 2020, no segundo semestre, que ela passou por uma reestruturação. Então, a gente fez uma reestruturação da empresa. As áreas foram divididas, as pessoas mudaram de diretoria, tal, no meio de uma pandemia. E a coisa funcionou, e funcionou com todo mundo remoto. A gente está buscando adotar uma filosofia ágil para a Link inteira. A filosofia, não necessariamente o método de trabalho. Mas isso está funcionando, a gente já está colhendo resultados com isso. Certo? Tem alguns desafios, mas faz parte. Umas coisas que funcionam para mim, isso aí, eu não sou formado em gestão, eu tenho formação na área técnica. Então, obviamente eu já estudei gestão, mas eu não sou formado em gestão. O time que trabalha comigo, ele é de especialistas, então é de gente sênior, né? Não a idade, sênior em capacidade profissional. Então, eu trabalho muito com confiança, eu não tenho tempo para fazer um microgerenciamento se alguma coisa foi feita, se alguma coisa... Não, eu confio que eu vou entregar uma demanda e aquilo vai funcionar. Eu tenho muito orgulho de uma coisa, eu repito isso muitas vezes porque realmente me traz muito orgulho. Eu nunca precisei dar uma ordem. Então, estou como gestora desde 2015. Antes eu já atuava um pouquinho nessa área, mas eu estou oficialmente como gestora desde 2015 e eu nunca precisei dar uma ordem. Então, por quê? Eu tenho um time, eles entendem as necessidades, eu explico a necessidade e eles fazem o que tem que fazer. Entendeu? Então, tipo, a gente tem reuniões de feedback periódicas, por exemplo, semana que vem é desse trimestre. Mas tem uma conversa muito, muito fácil, muito ampla. Eu Essa tenho algumas confiança, dificuldades. né? Essa confiança na equipe, ela é primordial também, né? Você Eu não conseguiria trabalhar contextualizar. diferente. Uhum. Não conseguiria trabalhar de forma diferente. Agora, também, quando eu perco a confiança, aí fica mais difícil, entendeu? Então, o que eu gosto, eu falo aos meus meninos, eles se esforçam por manter isso. Óbvio que tem um toma lá da cá.
Tipo, eu nunca liguei para alguém falando, não, eu tenho que fazer isso. Eu sempre pergunto, dá para você fazer? Você consegue fazer? Até porque às vezes eu preciso acionar a gente em horário estranho, tipo de madrugada, um domingo, entendeu? Então, isso funciona muito bem. Óbvio, tem vários mecanismos de controle. A gente tem as ferramentas de timesheet, a gente usa o Planner da Microsoft, não sei se pode fazer propaganda de ferramenta aqui. A gente usa o Planner da Microsoft. Passou a usar quando a gente começou a adotar o Lean, assim, é tipo um Lean adaptado, onde a gente define os sprints semanais, tal, todas essas coisas. A gente usa o Planner para isso. Não é o mais adequado, mas está funcionando para a gente, entendeu? Legal, Não sei se Renata. Isso faz toda a diferença. Eu gosto de fazer essa contextualização, de sempre estar indo acompanhando com esses feedbacks. E quando a gente confia, a equipe responde, né? com Nem certeza. sempre a coerção por causa de controle é o Eu que não faz. saberia trabalhar dessa forma. Eu Uhum. não conseguiria, entendeu? Então, eu preciso trabalhar com quem eu confio. Eu preciso de gente com capacidade de autogerenciamento, capacidade de autoestudo. Hoje eu estava fazendo uma apresentação das habilidades necessárias para o profissional do século XXI, né? Então, Uhum. autoestudo está lá, inteligência emocional, que é uma coisa que está sendo muito exigida nesse período, para aguentar pressão, para saber lidar com frustração. Sim. Né? E faz mesmo, às vezes até suplanta a necessidade técnica. Técnico a gente ensina, mas Técnico administrar, você ensina. isso mesmo. Né? Então, Diego, o nosso RH, continua, não, eu ia dizer que o nosso RH, ele tem ele já tem uma série de testes e tal para fazer a avaliação do psicológico. Assim. até para ter o match, né, do fit cultural, para saber se de fato está dentro da cultura e se atende a essas necessidades. É. Diego, traz aqui um pouquinho o olhar para a gente Ah, sobre essas bacana, ferramentas. bacana. Primeiro, boa noite, né, pessoal? Agradecer mais uma vez o convite. Eu talvez também tenha alguns cases, vamos dizer, curiosos, né? Dar só um breve contexto, até para falar um pouco de como as ferramentas não podem, vêm contribuindo com o nosso dia a dia, né? Então, acho que eu sou um caso um pouco curioso, porque na minha empresa, né, eu hoje sou CEO da UFI, né? Então, a UFI, ela é uma empresa que entrega para o mercado funcionários, sendo que são funcionários digitais, são robôs, né? Então, um ponto que eu acho muito interessante sobre o tema é o seguinte, a gente sempre teve o formato do trabalho remoto, isso sempre fez parte da nossa rotina, né? Desde o início. A, o grande ponto que eu costumo dizer é o seguinte, e aí é uma verdade, o trabalho remoto antes da pandemia não é igual ao pós-pandemia, né? Na realidade, ele é totalmente diferente. E acho que os principais aspectos que eu costumo dizer sobre a diferença é o seguinte, a gente tem nossos times, né? Obviamente, como todo setor, nós temos ali diversas missões. Na realidade, é um ponto interessante. A nossa empresa ela é um pouco atípica em alguns aspectos. A nossa estrutura organizacional ela é uma estrutura que a gente chama circular, né? Então, nós não temos a questão tão setorial, a questão de hierarquias. A gente tem o nosso propósito ali no centro e temos as missões ao redor delas, né? Então, e nós temos os heads de cada missão, aonde é natural que uma pessoa é head de uma missão agora em determinado período e no próximo trimestre ele esteja em outra missão. Então, por exemplo, hoje eu estou com a missão de ser CEO, muito provavelmente no ano que vem não estarei mais, né? Mas eu gosto de falar isso por quê? Porque a maioria eu tenho colaboradores robôs e pessoas, né? E no fundo,
O ponto principal é eu entender um pouco sobre o comportamento. Entender um pouco, não. Meu principal papel é entender sobre pessoas, né? Então, quando eu comecei a observar um pouco mais de perto, eu comecei a notar que o trabalho remoto antes da pandemia e pós-pandemia não era a mesma coisa. Porque é totalmente diferente quando você está num trabalho remoto, porque nós identificamos que era totalmente opcional, né? Então, a gente viu que a gente tem uma maior produtividade, mas que, pós seu ambiente de trabalho, você tinha inúmeras opções para outras atividades, né? E no pós-pandemia, não. As pessoas estavam no ambiente de trabalho, que era a própria casa dele, mas não tinha outra opção de ir para outro local. E a gente notou o seguinte, que a gente precisava também reformular o nosso trabalho remoto, né? Até por causa da nossa própria filosofia de trabalho. É, a gente tem também internamente uma filosofia que é o seguinte: nós não controlamos esforço. A gente não tem nenhum indicador de esforço internamente, nenhum. A gente só controla o resultado. O que é que eu estou querendo dizer? Isso também não é uma crítica, é só uma filosofia de trabalho, né? Nós não controlamos, por exemplo, timesheet. O que eu controlo o que eu controlo dentro do meu time de projetos, todos os meus times, é o seguinte: são os compromissos com as sprints semanais. Então, eu tenho algo para entregar na sexta-feira. Basicamente, se dentro do planejamento do meu desenvolvedor ou do meu analista de marketing, do meu gestor de projetos, ele notou que era melhor ele trabalhar, ele executar aquele trabalho na madrugada, ele tem a total liberdade, ele só não pode nunca, né? Nós nunca podemos comprometer dois pontos: a entrega com o cliente ou tentar mudar a rotina do cliente. Tipo assim, minha vida é assim, eu tenho essa flexibilidade, não. A gente está aqui como um servidor do cliente. Então, o que eu Ô, dentro dessa Diego, fala o que é timesheet aí para quem não tem essa familiaridade com o assunto. pronto. O timesheet basicamente a gente ter o controle das horas aplicadas, né, de cada colaborador para determinada fase ou tarefa do projeto, né? Então, isso daí é um ponto. Eu sei que, até um parênteses, apesar de nós não utilizarmos internamente por uma filosofia nossa, é um indicador altamente vital para muitos modelos de negócio, a grande maioria deles, né? Até porque você vai abrir um projeto, você tem um orçamento a ser alocado e a maneira de se cumprir ali é só por via eu tenho um orçamento previsto de tantas horas de um especialista. Se eu estourar essa quantidade de horas, a viabilidade do meu projeto vai embora. Então, eu falo esse parênteses porque parece muito bonito, mas é bonito para determinada situação. Para outra, pode ser muito feio não ter um time sheet, ou não ter um controle de esforço, né? Então, isso é um ponto, só um parênteses, né? Porque é uma ferramenta muito, muito fundamental para determinadas situações. Então, o que eu notei foi o seguinte: o principal desafio nesse nosso segundo modelo, vamos dizer, remoto de trabalho, foi exatamente as pessoas conseguirem diferenciar a questão da jornada de trabalho. O que foi que aconteceu no nosso início que isso gerou um problema muito grande? Muitos dos nossos colaboradores, por não enxergar uma opção externa, de diversão, de não sei o que, ele começou a estender naturalmente o horário de trabalho. Isso aparentemente pode ser muito bom, muitas empresas podem ter a mentalidade, mas isso é totalmente sustentável a médio e longo prazo, né? Então, porque o desgaste, a produtividade do dia seguinte, ela vai acabando. E também a nossa saúde psicológica, ela vai realmente ficando comprometida nesse sentido. Então, eu diria que o grande desafio no primeiro estágio, nós já tínhamos o desafio, que é de construir uma cultura, mesmo não estando presencialmente. Isso permaneceu no pandemia, no momento de pandemia, mas agravou-se com um ponto, que é como que nós vamos criar alternativas, inclusive além trabalho, para realmente manter esse equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional. E o bacana é que, assim, aí a turma vai encontrando a melhor maneira, e aí já teve coisas aí que surgiram naturalmente, de jogos
jogos virtuais, happy hour aí que a turma vai fazendo, né? Então esse foi um primeiro grande desafio, né? O que eu vejo que também foi muito... Opa, eu te interrompi, Maria? Eu ia pedir também essas formas que você trouxe até de interação. Que ferramentas você vê que é possível fazer essa integração entre equipe e gestor nesse mundo virtual? Bacana. E isso aí eu acho que é o ponto bacana, que era até o que eu ia citar agora. Hoje, nós temos inúmeras ferramentas que podem nos ajudar, né? Então, hoje nós utilizamos internamente, sendo que eu vou dar alguns exemplos para não me apegar somente uma, né? Nós usamos internamente uma ferramenta chamada Discord. O Discord, ele é uma ferramenta muito bacana, por quê? Porque ele simula realmente um escritório virtual. Então, a gente cria as nossas salinhas ali, todo mundo entra na sua sala, nós temos a sala de reunião, a gente consegue falar em tempo real com o microfone, né? A gente consegue trocar arquivos, a gente consegue fazer transmissões em tempo real. Então, essa interação, ela é um ponto muito bacana, né? Então, mas se a gente parar para observar, existem inúmeras ferramentas, o próprio Teams da Microsoft, né? Então, é um ponto que permite esse nível de interação muito bacana que simula realmente o ambiente do escritório, com as suas salinhas. Então, tá engraçado. Tem umas coisas que são engraçadas aí no nosso escritório virtual, que é, por exemplo, um dos nossos desenvolvedores disse assim, cara, meu sonho é trabalhar no quintal. Eu vou aí, disse, cara, cria aí a sala quintal aí. Aí ele botou postando, eu estou programando debaixo de uma árvore no meu quintal. Aí eu disse, vai, cara, a imaginação é o ponto importante. Então, mas realmente, e o engraçado que realmente essas ferramentas seguem verdadeiramente o conceito do que é a transformação digital, né? Que basicamente, se eu fosse falar de uma maneira bem simples, o que é a transformação digital? Nada mais é levar a mesma sistemática que acontece em um ambiente real para um ambiente digital. Ok, Diego, bem objetivo. Parece bem maluco, mas é simples desse jeito mesmo. Se a gente parar para observar, antigamente as propagandas aconteciam por meio de outdoor, né? Como é um outdoor na vida real? Olha como é um banner de um site. É a mesma coisa, só mudou o ambiente, né? Olha como era uma reunião presencial. Na reunião presencial, há um, a, o que é que estava acontecendo? Exatamente isso que está acontecendo agora. Teria uma pessoa falando, outras pessoas estariam nesse exato momento olhando para essa pessoa ou estariam na escuta dessa pessoa, e aí a gente depois iria começar a trocar, né? Os mesmos desafios, vamos dizer, eu costumo dizer o seguinte, os mesmos desafios, eles acontecem no meio físico e no meio virtual, né? No meio físico pode acontecer uma reunião de todo mundo querer falar ao mesmo tempo. No meu virtual, isso pode acontecer também. A única vantagem que eu vejo é que aqui a gente pode mutar as pessoas. Às vezes, na reunião presencial, eu tinha vontade de desligar ali a voz da pessoa, mas não tinha essa funcionalidade, né? E também Então, tem um outro desafio, é de que manter as pessoas estarem presentes, porque como a câmera, às vezes, por causa da internet, né, ela fica desligada, de garantir que, de fato, a pessoa está aqui presente no assunto. Este é um perfeito. desafio que tem me trazido bastante inquietação nisso, até mesmo quando você vai para a apresentação de um treinamento ou de algum projeto, porque a gente não sabe quanto de interação, não tem aquele olho no olho, né? Perfeito. O Zoom é uma ferramenta que tem ajudado a gente a fazer essa interação. E sabe um outro que eu vi, que eu gostei muito para usar dentro de planejamentos de atividade? Ai, escapou o nome. Vê se você sabe qual é, ou se a Renata sabe. Ele é como se fosse uma página em branco, um bloco grande, infinito, ele não tem fim. E você vai fazendo as pessoas interagirem com você, e aí a pessoa cria os post-it de ideias, desses post-it. Gente, eu vou descobrir, vou colocar. Era block, não lembro agora. E aí você vai fazendo essa interação onde cada um entra como se fosse quase um Trello, e você vai fazendo, tirando uma ideia, levando o post-it para outro, até construir de fato o projeto.
Isso, Bacana, o Marconi colocou, é o mural. É bacana, essa ferramenta bacana. mesmo. E eu acho que o que tu colocou, Maria, é um pouco também até do outro ponto que eu ia citar para não me delongar muito aqui, né? Era basicamente o seguinte: um ponto que as pessoas que eu vejo muito, uma confusão muito grande, e talvez assim, com certeza a própria Renata pode até contribuir com o que eu vou falar agora. Eu imagino que ela vai concordar, mas também, se não for, é tranquilo. Assim, as pessoas confundem muito a questão de o trabalho remoto como simplesmente ir para casa, né? E não é uma realidade. Eu acho que ela vai concordar porque a própria Lanlink, ela é uma fornecedora dessas soluções. Então, na realidade, o trabalho remoto é o seguinte, é basicamente você conseguir ter toda a jornada do seu colaborador e do seu cliente no meio digital. Então, vou dar um exemplo. Hoje, aqui, em termos de ferramentas, e também é, toda a jornada ela acontece em meio digital. Hoje, por exemplo, nós temos, como toda empresa, temos ali a missão de atrair clientes, de atrair pessoas que buscam, onde a nossa empresa pode solucionar algum problema deles. Então, nós temos ali uma solução de marketing digital, o RD Station, como tem inúmeras outras, né? Então, lá no RD Station tem todo o meu marketing automatizado, fluxos de e-mails, landing pages, enfim, toda a minha interação quando o meu lead cai, ele já vai ali sendo processado. A partir do momento que ele cai no lead, ele pode ser direcionado, a depender de onde ele converteu, ele pode ser direcionado ou para a minha ferramenta de funil de vendas, que internamente a gente usa, por exemplo, o Pipedrive, ou ele pode cair dentro de uma automação interna do RD Station. Por quê? Porque o que ele estava buscando não era comprar meu produto, ele estava buscando o meu conhecimento, buscar conteúdos. Então, ali dentro do RD, a gente vai ali alimentando ele do que ele precisa nesse momento. Dentro do meu Pipedrive, eu controlo o meu funil, todo na nuvem, todo, vamos dizer, virtualizado. A partir do momento que ele converte, já cai no meu software, que já está integrado com o Pipedrive, que é o Monday, né? Que é onde eu controlo toda a minha gestão de projetos. Então, o que é que acontece? Assim, com todas essas ferramentas, e existem ali algumas plataformas como a Microsoft, que tem todas elas que podem estar integradas, como o próprio Google, que também tem uma série de ferramentas ali envolvidas. O grande ponto que eu falo é o seguinte: você precisa estar com toda a sua jornada realmente integrada em ferramentas digitais, porque a própria comunicação do time ela é facilitada. Então, se o meu time de projetos quer entender quantos projetos estão perto de fechar ou projetar qual a demanda que ele está vindo, ele tem acesso ao funil de vendas, né? Então, e o bacana, que é um ponto que a gente tem tudo, então todos os nossos processos têm ferramentas ali que compõem o processo deles e todas elas estão comunicadas com uma base única de dados, um BI, ou seja, eu sempre costumo dizer, foi até uma frase que uma vez eu escutei num projeto que eu estava lá na Três Corações, onde eu escutei essa frase. Um dos diretores perguntou: você acha a minha empresa grande? Eu disse: cara, é uma grande empresa. Ele disse: vou te contar uma coisa, Diego, não existe nenhuma empresa que não caiba em uma parede. E eu quero enxergar a minha na parede, quero enxergar todos os indicadores da minha empresa na parede. Então, foi uma coisa que eu guardei e disse assim: cara, a minha empresa eu quero enxergar toda. Ela ainda não está no tamanho que precisa de uma parede, para ser bem sincero, eu preciso de uma TV que eu consiga enxergar tudo. E eu acho que isso é um ponto positivo, tá? Então, acho que é mais isso que eu gostaria de contribuir também, do próprio conceito do trabalho remoto. Não é sair para casa, pega teu computador. Eu sei que isso já foi muito desafiador para muita gente, pode acreditar. Existiam empresas que nem notebook utilizava, era o computador realmente desktop, né? Ou empresas que não tinha como visualizar como estruturar sua rede. E aí, cara, eu acho que talvez a Renata é até a pessoa mais indicada, porque a Lanlink é um facilitador disso, né? Ela vive isso no dia a dia. Mas o conceito extrapola essa questão de pegar seu computadorzinho e ir para a sua casa. Então, acho que esse é o ponto interessante sobre as ferramentas, criar essa arquitetura de soluções para garantir a atuação do colaborador também. Isso é fato, a infraestrutura faz toda a diferença, porque às vezes a gente estava conversando até um pouquinho antes, né? A gente está entrando para trabalhar virtualmente às 7 da manhã, fica nessa cadeira e só sai mais tarde. E se não tem infraestrutura? A cadeira da cozinha está em cima de um banquinho,
ou a internet oscila muito? Conta aqui para a gente um pouquinho, Renata, como que é essa estrutura, como que ela teve esse cuidado. E a Não, Natália Calil já está aqui com a gente, daqui a pouquinho você fala de maravilha. engajamento, Natália, que bom que você chegou. Então, duas coisas em cima da fala do Diego. Tem um número que trouxe muito orgulho para a gente, foi o indicador pandemia da Lanink, certo? O que acontece? Nós somos parceiros Microsoft, parceiros de solução de nuvem e tal. Com a chegada da pandemia e com o fechamento de um monte de coisa, de vários lugares do país, a gente botou nosso time técnico em campo, entre aspas, para ajudar várias empresas a permitir que as pessoas trabalhassem na segurança das suas casas. Então, o indicador que a gente criou era quantas pessoas a gente estava ajudando. E a gente controlava isso pelo número de licenças de Teams, de plataformas online. Aí, a última vez que eu soube, já tem uns meses, a última vez que eu fui atrás, a gente tinha quase 60 mil pessoas que a gente tinha ajudado a ficar em segurança em casa. Então, esse foi um número que trouxe muito orgulho para a gente. As mais diversas tecnologias de VPN, de virtualização de desktop, de nuvem, um monte de coisa. Não vou falar muito técnico aqui, não é nenhum objetivo. E a outra coisa que o Diego falou, que a gente sempre bateu muito, é isso antes pandemia. Você ficar em home office é um privilégio, é uma confiança, só que você tem que fazer por merecer. Não é que eu quero que você esteja na frente do computador o tempo todo, não, mas precisa estar disponível para quando precisar, tem que cumprir as entregas, tal. Uma dificuldade que eu vi muitas pessoas terem durante a pandemia, onde o home office era quase que obrigatório, era às vezes as pessoas na casa entenderem que a pessoa estava trabalhando, entendeu? A pessoa não estava de folga, ela estava trabalhando em casa. Então, algumas pessoas da minha equipe tiveram dificuldade com isso aí, tipo, dos maridos, das esposas, da mãe, do pai, entender que a pessoa estava trabalhando, que tinha que entregar, que tinha que... Não era que a empresa estava fechada, entendeu? Então, mas o pessoal conseguiu dar um jeito e aos poucos o pessoal foi entendendo. E quando começa a perceber a pessoa muito tempo em reunião, conversando, discutindo, defendendo uma arquitetura, um desenho e tal, aí a ficha foi caindo. Mas no começo eu vi algumas pessoas com essas dificuldades. Sim, principalmente se a casa é pequena e todo mundo está muito próximo, né? Aí os espaços meio que se confundem, porque, óbvio, ninguém estruturou a casa para ter esse cantinho do trabalho. E aí entra a fala da Natália. Natália, traz aqui para a gente um pouquinho como foi esse desafio, né, que a gente da gestão de gente, de trazer todo mundo para o mundo virtual e ainda assim garantir o engajamento e a cultura organizacional. Conta aqui um pouquinho para a gente. Que bom que você chegou. Obrigada. Até peço desculpas pelo atraso, tive um imprevisto, né? E sendo bem sincera, minha internet está oscilando um pouquinho. Se por acaso a gente sentir qualquer dificuldade, eu vou rotear do celular, mas acho que dá para a gente tentar ir caminhando, né? Para não atrasar demais. Vou contar um pouquinho aí da minha experiência, né? Então, prazer estar aqui com vocês, né? Falando rapidamente, eu sou a Natália, trabalho na área de recursos humanos. E há 5 anos e meio eu trabalho na Avon, né? Estava trabalhando no CD que fica localizado em Maracanaú. E recentemente voltei de uma licença maternidade e nesse momento a empresa está passando por algumas mudanças, né? A Natura comprou recentemente a Avon. E nesse momento, né, eu estou morando em Fortaleza e trabalhando para São Paulo, né? Então, se não fosse essa possibilidade do trabalho remoto, com certeza eu já teria que ter efetuado minha mudança e ter essa possibilidade de adiar um pouco, né? Eu acho que, infelizmente, né, não é por um motivo, né, a pandemia, não é um motivo aí muito feliz, né, para a sociedade, enfim, mas pessoalmente para mim, né, é bom poder estar trabalhando e planejar essa minha mudança com um pouco mais de calma, né? Contando um pouco, né, da minha experiência, eu me identifiquei muito pessoalmente com o que a Renata trouxe, né? Então, principalmente quem tem criança pequena, né? Às vezes
se o marido trabalha numa outra área que não é trabalhando de home office, né? Então, meu marido, por exemplo, é fisioterapeuta, né? Então, até a casa entender, né, que não, eu preciso estar focada, é difícil. E além de tudo isso, né, não é só o trabalho remoto também, como a Renata trouxe, né? É a própria pandemia que trouxe um cenário aí bem diferente de tudo, né? Na Natura, né, o que as áreas fizeram para tentar ajudar esse momento, né? Tanto o trabalho remoto como o próprio momento de pandemia, né? A primeira coisa foi realizar algumas pesquisas para ouvir, né? Num momento tão diferente, tão atípico, as empresas, seja a área de RH, o gestor do seu time. Tá oscilando um pouquinho, Natália. Travou. Voltou agora? Sim, a gente parou na parte de que vocês fizeram uma pesquisa. Isso, então, a Natura tem um time, né, que chama Experiência do Colaborador, e esse time, ele foi criado mais ou menos nesse período justamente para estar mais próximo aí de entender as necessidades do colaborador e proporcionar uma experiência. Eu acredito que é esse de ficar monitorando a experiência, né, do colaborador. Isso, e daí, através dessa pesquisa, né, eles mapearam, então, essa questão de ergonomia. Então, logo no início da pandemia, né, foi... Eu tive um cliente também, enquanto a um Natália suporte retorna. Isso, Natália, voltou. Eu acho que a gente tem um exemplo, né, das dificuldades de trabalho remoto nesse momento. Conseguiu, Natália? Travou de novo. Talvez se ela fechar, Claro. vai melhorar um pouquinho, tá, Maria? Sim, obrigada. Da internet. Até a aí, infraestrutura que as pessoas dispõem para trabalhar é uma preocupação. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Internet, mesa, cadeira, espaço adequado. Tudo É isso são verdade. desafios. Eu tenho um cliente que ele acabou dando cadeiras, as cadeiras do trabalho, teve aí uma van e foi levando para casa de cada um dos profissionais para que usasse a cadeira, porque estava assim, nas cadeiras da cozinha, gente, que vamos combinar, é bom para comer, né? A gente fica aqui o máximo 1 hora sentadinho conversando no domingo, mas trabalhar, né? Aí fica puxado. Maria, uma curiosidade, vou me meter aqui numa dimensão que não é a minha, né? Mas só uma observação. Um ponto que eu achei interessante também lá na RSM, né? São parênteses, a gente foi comprado ano passado por um grupo chamado RSM, então eles têm uma amostra bem maior de colaboradores, todos 600 colaboradores. Eles fizeram uma pesquisa e o ponto mais interessante não é nem tanto a pesquisa que eu ia falar, é o quanto que as áreas, como por exemplo o RH, também está tendo que se reinventar, né? Então, por exemplo, a própria questão dos benefícios estão sendo transformados, tipo, um benefício que foi implantado na própria RSM, então, um ponto que a gente vai, inclusive, agora estender aqui para a gente, para o nosso time também, é o benefício internet, tá entendendo? Tipo assim, ó, nós, agora, a internet virou um ponto de trabalho, né? Uma ferramenta de trabalho, né? E realmente, aí entra mais uma vez naquela questão que a própria Renata colocou, né? Então, um primeiro passo é conseguir a internet, o segundo passo é também a segurança, porque vão trafegar ali dados, vão trafegar. Então, um ponto que eu achei muito interessante é isso, são as áreas tendo que se reinventar, o RH, né, tendo que se reinventar, e o bacana é o quanto que também estamos conseguindo responder rápido, né? Esse é um fator interessante também. Esse é um ponto, esse é um lado bom. Acho que tudo na vida tem um lado bom. O lado bom é isso, a gente está sendo treinado a responder rápido aos desafios, né? Isso. E aí, Natália, eu acho que voltou, né? Vamos ver se vai agora, né? E daí, em cima dessa pesquisa, né, foi um pouco antes do Dia das Mães e apareceu o quanto que as mães estavam exaustas, né? Eu acho que é uma realidade tanto de mãe quanto de pai, mas a gente sabe que a mãe acaba se sobrecarregando, né, por uma questão cultural, acaba estando à frente aí de muitas decisões. E daí, então, né, em cima, uma das ações foi
um dia presente, né? Um dia para a mãe estar presente aí junto com seus filhos, né? E então essa foi uma das primeiras ações. Teve ação também, como eu estava comentando, né, de ergonomia, em que os funcionários poderiam retirar, e assim como o Diego. Travou para você? Ergonomia. Deixa eu te dizer, eu acho que foi rico esse exemplo que você trouxe. Você falou que teve, então, a ação da ergonomia, teve a ação do dia, né? O dia para a mãe. E qual foi a outra coisa? Oi, voltou? Sim. Isso, daí teve da ergonomia. E daí uma ação que foi muito legal é que, assim, as pessoas começaram a falar que elas não tinham tempo suficiente para fazer o almoço, né? Que elas tinham 1 hora e que essa 1 hora acaba ficando muito corrido. E daí, então, a empresa falou, não, né? Vamos reforçar que hora de almoço realmente é hora de almoço e que vamos ampliar para os funcionários administrativos 1 hora e meia de almoço. Né? Se isso faz diferença na vida das pessoas, para fazer a comida e tudo isso, vamos reforçar. E essa ação veio de uma forma bem interessante, né? O presidente bloqueou a agenda de todo mundo, meio-dia a 1h30, daí todo mundo, nossa, que esquisito, né? Bem no horário do almoço eu ter uma refeição, e quando abrir uma mensagem do presidente falando, não, reservei esse horário para você almoçar com a sua família com calma, né? E esse primeiro dia ele tinha feito mais zero do meio-dia às 2, né? 2 horas. Para você ter um tempo para almoçar com a sua família, realmente é importante você estar com a sua família. Então, eu acho que a empresa traz muito engajamento quando ela tem essa sensibilidade de que é um momento atípico, né? Que é um momento que as pessoas estão se desdobrando para estarem com seus, ao mesmo tempo trabalhando, entregando resultado, mas também tem esse lado pessoal, né? E daí também uma das ações que constantemente tem sido reforçado é para, às vezes, né, o gestor, às vezes, como tá distante, às vezes começa a marcar uma reunião em cima da outra, né? Então, é preciso falar com outra pessoa, marca uma reunião, envolve, às vezes, 10, 15 pessoas sem necessidade. Então, tem sido feito e-mails assim, né? Antes de marcar uma reunião, confirma se realmente é necessário, estar na reunião logo cedo, às vezes, Natália, está cortando muito. Tenta desabilitar seu vídeo, ficar só o áudio. Pode ser que melhore. né, um trabalho. Voltou? Voltou, mas está oscilando demais. Tipo... Eu vou sair e voltar. Enquanto vocês vão conversando mais um pouquinho, Tá deixar o certo. celular, mas não consegui. Uma coisa que eu gostei desse período agora, da gente criou mais uma humanização. Não sei se vocês perceberam, agora, por exemplo, quando a gente está em reunião, às vezes vem a criança falar com também, passa a esposa que tem que ir pegar alguma coisa no armário onde a pessoa está trabalhando. Isso trouxe, acompanhando alguns clientes também, eu percebi como gestão de gente que trouxe assim uma humanidade. Às vezes era aquele gestor que todo mundo falava, nossa, fica lá no último andar, ninguém fala com ele, é o diretor. E quando você vai nessas reuniões do dia a dia e você vê que esse gestor que está ainda de terno e gravata na frente da câmera, e de repente chegou a criança que está de fraldinha e pula no colo, você fala, poxa, ele também é pai. E aí é pai como eu. E isso vai trazendo uma proximidade. Isso trouxe as pessoas entenderem que também tem uma vida e que todo mundo está passando por um processo de vulnerabilidade. Isso eu tenho visto como um ponto muito positivo da gente estar aproximando e engajando. Vocês têm percebido isso também no dia a dia de vocês? Certeza. Eu acho que traz um pouco essa sensação de intimidade, né? Assim, porque, por exemplo, aqui tá todo mundo vendo atrás do meu quarto, e às vezes a pessoa repara, a pessoa tem, sei lá, tem uma foto atrás, tem um livro X, tem algum gosto em comum, uma fotografia. Eu acho que isso gera, assim, né, um momento de intimidade, assim, que pode trazer uma proximidade muito, muito legal. E a Natália comentou sobre a iniciativa do almoço, né, que foi uma iniciativa da empresa. Eu confesso que eu acho
ainda mais interessante, né, quando parte, assim, foi surpresa para todo mundo, então não precisou, teoricamente, as pessoas se reunirem e falarem que estavam precisando dessa demanda, né, então foi assim, foi de repente, a empresa chegou com isso, e foi tipo, nossa, estamos nos sentindo reconhecidos, né, que a gente tem, de fato, essa necessidade sendo atendida de alguma forma, ou pelo menos tem, assim, a atenção, a intenção de que algo seja feito. Então, eu achei muito legal. E a Natália está voltando agora, eu queria aproveitar para fazer a pergunta da Isabel, que está no chat, se ela puder comentar em algum momento. Ela comentou ainda quando o Diego estava comentando das câmeras, ela falou assim que nas reuniões da escola, né, que ela trabalha, acontece muito. O professor some, só volta no final. Então, assim, a Natália estava trazendo essa questão do engajamento, né? Como é que a gente faz esse desafio? Às vezes a gente tem uma equipe, tem essa questão das câmeras, como é que a gente engaja, como é que a gente mantém, né, aquele profissional, aquela pessoa, para estar ali presente de fato. Verdade. Vou contar um pouquinho assim, né? A orientação que a gente dá para os gestores, né, e até que a minha própria gestora conduz com a gente, é muito mais preocupada do que garantir que a gente esteja cumprindo a carga horária, né? Então, né, no meu caso, eu prefiro trabalhar no horário mesmo que oficialmente é meu horário, das 8 às 5h30, com uma hora de almoço, que é a forma que eu consigo me organizar junto com a minha família. Mas tem um colega meu, né, que também tem criança pequena, que ele prefere entrar um pouco mais tarde, 9, 9h30, e depois que o filho dele dorme, às 10 da noite, ele volta de novo para responder e-mail. Então, nesse momento, assim, de trabalho remoto, é muito importante dar essa flexibilidade, né? Tem horário que realmente tem reunião e todo mundo tem que estar presente em determinado horário, mas muito mais do que cobrar a carga horária, né? Estar presente, estar trabalhando naquele horário, é entrega, né? Então, a gestão acaba sendo muito mais por entrega, né? Combinamos que precisa fazer isso, combinamos que precisa entregar isso, do que realmente estar conectado em determinado horário, né? Dependendo da função, até a Renata trouxe, né? Precisa, de fato, estar disponível, né? Se é uma pessoa que vai atender, mas tem alguns horários, assim, no início do dia, então também foi uma iniciativa, não marcar, por mais que oficialmente o horário é às 8, houve uma recomendação de nunca marcar horário, nunca marcar reunião das 8 às 9, né? No horário do almoço também nunca marcar reunião. Final da tarde também nunca marcar reunião. Na prática, pelo volume de trabalho, isso acaba acontecendo em algumas áreas, mas a gente sempre incentiva, né, de respeitar esses horários para as pessoas terem um pouco de flexibilidade aí e se adequarem aí ao horário que for melhor aí dentro da possibilidade, né? O Marconi também comentou sobre os benefícios, e um desses benefícios o Diego trouxe, né, que é o Vale Internet, e agora o Marconi comentou de trocar, né, o Vale Transporte também, por exemplo, porque efetivamente em casa, né? Na Natura, até contando um pouquinho, também teve esse movimento, né? Então, como era uma coisa nova, a pandemia no início, ninguém sabia quanto tempo ia demorar, né? A empresa, a cada 3 meses, ela oferecia aí um valor, né, para um auxílio internet e um auxílio alimentação, porque a maioria dos funcionários administrativos faziam alimentação no restaurante, que era dentro dos espaços, né, espaço junto com a fábrica, com os CDs. Então, a gente tinha um restaurante. Então, a cada 3 meses, a empresa debitava um valor na nossa conta, né, para ajudar com tanto internet quanto com alimentação. E daí, agora, recentemente, né, vendo que é um modelo que não deve voltar como era antes, mesmo quando acabar a pandemia, a gente deve continuar trabalhando de casa, seja no modelo híbrido, né, ainda está em definição como vai ser, né, a empresa mudou o formato, né, então, por mais que o restaurante vai ser a principal forma, né, de refeição e continua sendo para operação, nós do administrativos vamos receber agora no início de maio um vale refeição, né, que daí quando a gente for no CD, a gente pode passar o cartão, quando a gente não for, a gente a gente vai poder usar de casa, né? E daí também uma outra mudança, né? Uma outra coisa legal é que, por exemplo, se a gente for trabalhar 2, 3 vezes no CD, a gente vai ter a opção de comprar do restaurante umas marmitinhas
para levar para casa, que também essa é uma das principais queixas que a gente ouve, né? Além da comida, é o tempo para preparar a comida. Então, a empresa também está vendo nesse sentido como que pode ajudar em relação a isso, né? Nossa, super legais essas ações, sabe, Natália? Porque parece uma coisa simples, mas que traz um conforto para dentro da família que é incrível. E assim, as pessoas se sentem acolhidas pela sua necessidade, sendo olhadas e valorizadas pela empresa. A Isabel coloca sobre as escapadinhas que as pessoas acabam dando com esse... Aí a gente usa como desculpa, né? Oh, minha internet está oscilando, vou desligar aqui a câmera um pouquinho. E no final, na verdade, a pessoa foi fazer outra coisa e ela terminou a reunião e ela ainda fica lá online. Se a pessoa que foi o host não encerrar, a pessoa está lá. Mas antes de dizer isso, só para me garantir que eu fiz um compromisso com todos, da gente fazer ele em 1 hora, então eu vou me estender até mais ou menos às 20h10, que foi como a gente começou, às 19h10, para mim dar essa última fala final, onde a Natália, o Diego e a Renata, vocês vão poder dar uma palavra de encerramento, uma dica, ou então simplesmente dizer um conselho. E daí também deixar as redes sociais e tudo. E para essa fala acontecer, eu queria tirar nossa foto, só para garantir, porque no final todo mundo desliga e vai embora, né, gente? Vamos garantir a foto, só para ficar bonito. Vou até trazer aqui um mosaico. Quem tem possibilidade, já sei que a Isabela disse que está sem possibilidade, não tem problema, mas quem tiver possibilidade de deixar a câmera só para a gente tirar essa foto do mosaico, e aí a gente ainda continua com esse cheirinho esse gostinho, chorinho ainda da conversa, que está muito gostosa. Obrigada, viu, O Paulo Isabel? também tinha dito no início, né? O Paulo também tinha disse comentado no início que também não pode ligar a câmera. que ele está sendo super parceiro, dentro do próprio plantão de trabalho, está aqui com a gente dividindo. Então, vamos lá? Quem tá, quem vai, quem vai. Ah, tá. Passar perfume. Não tem problema, Henrique, você vai sair aqui. Depois você me manda a tua foto, eu faço aqui e ponho a tua foto no lugar do seu nome, Henrique, fica tranquilo. Então, todo mundo... deixa aí o seu Instagram também, manda uma foto que você acha bonita e eu faço aí essa montagem antes de postar nas redes sociais. Então, todo mundo lindo. É isso que eu gosto da internet, né? Pronto, foto garantida. Continua aqui mais um pouquinho, Natália, para daí você já aproveita com as suas falas finais, daí vem a Renata e o Diego. Certo. E daí uma coisa legal também, né, que as áreas têm feito, são happy hours virtuais, né, que a gente já viu também, né, em outros lugares. E daí nesses happy hours virtuais, né, às vezes é tema livre, às vezes é dentro do horário de trabalho, às vezes é fora do horário de trabalho, né, aniversariante, né? Então tem, sei lá, um colega do time que vai fazer aniversário. Vamos enviar para ele uma cesta de café da manhã, uma cesta de cerveja para a gente fazer um happy hour com ele no final da tarde, né? Então eu acho que é isso. Nesse momento que está todo mundo distante, né? Eu acho que é muito mais estar disponível para ouvir o outro, né? Para ajudar o outro. Né, os gestores não se preocuparem tanto com o controle, porque não é o controle que vai fazer a pessoa se sentir engajada e entregar, e sim o sentimento dela de pertencimento, de acolhimento, né? Então, focar mais nessas questões que parecem um pouco intangíveis, mas que fazem toda a diferença aí para o resultado vir, né? Isso, verdade, viu, Natália? Renata, diz aí para você a nossa última falinha, e se você puder falar da câmera, só para acolher aqui o comentário da Isabel, dessas reuniões onde as pessoas dão escapadinha, seria legal também. Tem uma coisa que eu queria, um ponto que foi discutido aqui sobre a humanização, que ela virou uma necessidade nesse momento, né? Tipo, tem a parte da humanização de você estar presente nas casas das pessoas, você vê o cachorro, o menino, sei lá, o vizinho que está reformando a casa está fazendo barulho. Isso é uma humanização. Mas, por exemplo, na minha área lá, teve um hábito que a gente adquiriu de marcar algumas reuniões da turma, tipo de cadência, para o final do expediente. Por quê? Não é para forçar as pessoas a estarem lá porque depois que acaba a reunião, a gente continua conversando como faria no trabalho, antes de ir para casa, entendeu? Fica falando besteira e tal. E isso foi muito importante, porque tiveram pessoas que ficaram muito sensibilizadas nesse momento.
gente angustiada, com ansiedade e tal. E isso humanizou mais ainda, entendeu? Então, uma dica que eu dou é para a gente exercitar a empatia com as pessoas que trabalham conosco. Uma coisa, quando você trabalha muito com alguém, quando você convive muito com alguém, você sabe como a pessoa está pela forma como ela entra pisando, como ela bate a porta e tal. Quando a gente está remoto, a gente perde um pouco dessa percepção. Então, estar mais sensível a algumas coisas. Se a pessoa mudou um comportamento, se está sendo mais ríspida no falar e tal, tentar ver que tipo de coisas podem estar influenciando. Porque quando você está convivendo presencialmente, você chega numa cruzada de corredor, tá indo ao banheiro, tá indo beber água, você fala, tá tudo bem, então tô percebendo, sabe? No remoto isso é mais difícil. Mas tem que continuar existindo esse tipo de coisa. As pessoas têm que estar percebendo da liderança um cuidado, o respeito, sabe? A Isabel estava comentando da câmera, né, que você pediu para eu falar. Infelizmente, vão existir pessoas assim. A minha experiência, tipo, esse ano eu fiz 26 anos de empresa. Tá? Não, 25 foi mal. Estou adiantando um ano aí. Fiz 25 anos de empresa. A minha experiência, ela diz que essas pessoas não duram. Entendeu? Elas não duram, elas não casam com os valores, com o DNA da empresa e tal. Elas, por si só, elas se destroem. Não tem como. Essa pessoa não vai ter produtividade, ela não vai entregar. Vai ter uma reunião que vão perguntar, fulano, o que você acha disso? Ela não vai responder, vai passar vergonha, sabe? Então, infelizmente, isso vai ser evidenciado de alguma forma. Não tem atitude, não tem. Eu não vejo muito o que fazer. Uma conversa, às vezes, eu percebi que isso aconteceu, tal, tenta não fazer isso, mas é mais um desencargo de consciência, na minha opinião. Ou a pessoa tá, ela não tá. Verdade. É seleção natural, não é mesmo? Se ela tá, sim, quer fazer, ela vai se tornar diferente o comportamento. Obrigada, Renata. E aí, Diego, me diz, como que você consegue fazer um encerramento? Não, bacana. Acho que o ponto que eu acho que seria, vamos dizer, o que consolida, pelo menos a minha visão sobre o tema do trabalho remoto, da liderança em trabalho remoto, é o seguinte: no meu modo de ver, os problemas que existiam no presencial, eles continuam, são exatamente os mesmos que acontecem no meio digital. Só se manifesta, às vezes, de uma maneira diferente, né? Então, se você notar, eles são exatamente iguais em um aspecto. A pessoa desengajada presencialmente é a mesma desengajada virtualmente, né? Então, os comportamentos, eles são muito similares. Às vezes, vamos dizer, o efeito é igual, às vezes só o modo como acontece que acontece de uma maneira diferente. Eu costumo sempre dizer o seguinte, um ponto que eu acho interessante é olhar o lado bom das coisas, né? Então, a gente às vezes fala muito do distanciamento, né? Mas eu também, ao mesmo tempo que eu sim, é claro, na hora que existe um distanciamento, eu também consigo ver a aproximação. Vou dar um exemplo. Hoje eu estou num ambiente que eu não estou trabalhando, né, totalmente home office. Então, no meu intervalo, eu tenho uma oportunidade, ter uma reunião aqui entre um e outro, tenho uma oportunidade de ir ali dar um beijo no meu filho, de ver como é que ele está. Falando um pouco da Natália, da situação que a Natália falou, que talvez eu sempre disse que sempre acreditei no seguinte ponto: o homem ele é uma subespécie em relação à mulher, né? Então, depois que eu passei por duas confirmações quanto a isso. A primeira foi eu tenho um menino e uma menina. É notória a diferença. A menina, não sei o que é. O homem é meio abestalhado no desenvolvimento, é um pouco mais lento nesse sentido. E um outro ponto que eu vi que a gente realmente é uma subespécie, na verdade, desculpa, foram 3 fases de validação quanto a isso. Uma primeira foi quando eu vi o parto dos meus 2 filhos, que eu entendi por que Deus escolheu a mulher, né? Porque eu não daria para passar 12 horas no trabalho de parto. Segundo ponto é ver, né, que o desenvolvimento dos meus filhos. E o terceiro ponto eu acho que também os pais estão tendo a oportunidade de enxergar o que é, cara, o que é gerenciar uma casa, assim, no dia a dia. Vou te contar. Gerenciar minha empresa, assim,
hoje é muito mais simples do que gerenciar uma casa com 2 meninos, né? Então, é outro ponto. Então, fez com que a gente também se aproximasse da nossa família, né? Então, tudo na vida tem lado bom e tem lado ruim. Eu acho que o ponto mesmo que eu vejo é exatamente a gente conseguir focar no lado bom e não tem outra saída. Eu acho que a humanização é a maneira que a gente vai ter. E até no lado ruim eu vejo o lado bom. Porque se a gente parar para observar, os gestores estão observando melhor, nós estamos observando de uma maneira melhor os nossos colaboradores, como seres humanos. Cara, olha os exemplos que a Natália trouxe. Antes da pandemia, quem é que se preocupava com o almoço do seu colaborador? Ninguém se preocupava, tá entendendo? Na verdade, pelo menos na minha experiência, infelizmente, era essa. Ninguém se preocupava se ele tinha almoço. Ninguém notava, como, por exemplo, um ponto que eu vim notar internamente, é que para algumas pessoas foi altamente positiva. Tinha colaboradora que passava 4 horas dentro do ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E hoje ela disse, cara, estou muito melhor, eu não preciso mais andar aí em 2, 3 terminais aí no meu dia a dia. Então, eu acho que eu diria o seguinte, eu acho que é aproveitar essa oportunidade, eu acho que é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de a gente se reinventar e de realmente agora focar, botar o ser humano ali no centro das atenções. Então, esse é o ponto bacana. Até, ó, o último, para finalizar, até a oportunidade, será que a gente estaria tendo a oportunidade de estar conhecendo aqui? Hoje a gente está conhecendo agora aqui 13 novas pessoas, talvez eu não teria conhecido. Engraçado, ó, olha que coisa engraçada. Eu fiz alguns trabalhos com a Alan Link e não tinha tido a oportunidade de conhecer a Renata. E mesmo se eu conhecesse a Renata, muito provavelmente eu ia demorar muito tempo para descobrir que ela tem como hobby fotografia. Tá entendendo? Então, cara, acho que é aproveitar, né? Aproveitar o que a gente tem de bom. Acho que no presencial a gente deixou de aproveitar muitas coisas e por isso a gente sente falta agora. E acho que é isso. Se você resumir, seria esse o ponto. Obrigada, viu, Diego? Gente, achei muito legal a nossa conversa. Tivemos até poucas interações no chat, o Marconi, a Isabela e mais algumas pessoas se posicionaram, mas eu acho que fluiu tão gostoso, né? Que o tempo a gente ficaria escutando todo mundo, muito mais. Mas eu quero atingir aqui o meu compromisso e vou tentar fechar assim no mais estourando do 20 e 12. Esse nosso talk vai estar gravado, nós vamos disponibilizar lá no YouTube, então quem não se inscreveu, se inscreve no canal do YouTube da Vivar Soluções, para assine lá as suas inscrições para receber o linkzinho de quando a gente subir aqui o Talks. Reservem a sua agenda, como esse é um encontro mental, mês que vem, dia 12 de maio, nós vamos falar sobre gestão de conflito. Porque é óbvio, gente, não tem fórmula mágica, vai acontecer atritos nesse processo. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Um detalhe importante é de que esse nosso bate-papo aqui vai dar frutos. A gente vai fazer um curso falando sobre liderando de forma remota. Acompanhe aqui as Vivaz nas redes sociais, que logo, logo a gente vai ter novidades. Particularmente, gente, eu quero agradecer do fundo do coração a Renata por ter aceitado o desafio. Eu sei o quanto que isso foi desafiador participar desse momento falando de gestão, não só da parte técnica, de agradecer a disponibilidade também do Diego de ter dividido aqui o seu conhecimento e as experiências do dia a dia que a Natália trouxe. Esse compromisso, sabe, de ver na prática não tem preço, Nath. Obrigada aí por aceitar. Eu gostei muito de entender de que a empatia faz diferença para a liderança, as ferramentas vieram para apoiar, e o engajamento a gente só está vendo na prática, de forma remota, o que a gente já via no dia a dia. E a humanidade, entender a nossa humanidade é o que vai fazer a diferença nos resultados da gestão. É muito mais olhar resultado do que simplesmente controle, como a gente achava antigamente, que eu sou chefe porque eu controlo tudo. E a gente está vendo que isso cai por terra quando a gente vem para o mundo virtual. Gente, gratidão por todos vocês. Beijo no coração. Eu aguardo vocês aqui no nosso próximo encontro e vamos colocar as nossas fotos nos Instagrams da vida. Obrigada, gente. Boa noite. Adorei vocês aqui. Obrigada, Renata. Rogéria, tá aqui.
Olha, a Ana chegou aqui bem no finzinho, Ana, mas seja bem-vinda. Espero que tenham gostado do pouquinho que você viu. Kiniê tá aqui. Paulo, Eu boa coloquei noite. o link do canal no chat também. Se alguém não tiver saído e quiser clicar rapidinho, tá lá. Ótimo, obrigada, Larissa. A Larissa é super, gente. Entrou na Vivaz fazendo a coisa acontecer. Olha isso. Maria, me tira só uma dúvida, um minuto. Claro. A Vivaz é com uma consultoria, né? Vocês falaram, né? Isso, uma consultoria de gestão de gente. A gente leva soluções de RH para as empresas. Mas, e adiante? Nós somos aqui de Fortaleza, mas atendendo o mundo, né? Porque o mundo virtual abriu Eu tava aí espaço. perto, né? Tava em Mossoró. Olha aí como a gente fica perto. Gostou de Mossoró? Ih, eu acho que travou. Gostei demais. Assim, foi o meu maior desafio de gestão, mas foi bom, foi bom. Que bom, Depois eu até mandei Marconi. aí, se quiser contar depois. A gente tem alguns desafios aí que eu acho que pode ser interessante também. Olha aí que Você bacana. viu que eu te mandei? Você viu que eu te mandei não, né? No privado não, né? Ainda não vi tudo do que está dentro do chat, não, mas eu vou olhar. Você deixou também seu contato, Marconi, para a gente conversar mais? Ah, eu acho que alguém tem o meu Instagram, né? Ó, tem meu WhatsApp, que vocês mandaram o WhatsApp, né? Eu achei que É, junta muito com o que a Natália falou, os gusminhos falaram assim, é muito essa parte de... Porque, na verdade, hoje eu, eu era gerente de quase 25 mil pessoas, virei do ah, meu office, agora eu sou, de fato, na ponta, né? O robô, que é robô de voz mesmo, hum, que eu falei que eu digo que a gente vai conversar um pouquinho. E trabalho com metodologia ágil, parto dessa parte de procrastinação, engajamento com a equipe, desenvolvimento. E agora, na hora que eu coloquei desculpa, na hora que eu coloquei essa imagem, eu tive tipo 4 pessoas que foram promovidas. Aí e tava me ligando para agradecendo assim para coordenação. Aí depois, se quiser, a gente marca. Eu tenho um grupo bacana que pode ajudar a falar de metodologia, coisa que poderia ajudar no trabalho, tá? excelente, Marconi, excelente. Eu vi aqui que você também colocou, acho que é o seu Instagram, né, Marconi 1? Vocês vão ver lá, é uma comunidade, assim, a gente tem a comunidade de agilidade, agilista, essas coisas. E eu vi os A gente vídeos se no vira, gente, né, Natália? A gente tem que se virar, né? O tempo todo, né? Mariana está comentando aqui, a Ana Paula disse que ela está em Manaus, está de E, Manaus, ela. Por isso ela não se atentou ao horário, Oh, diferença é de horário. verdade, tem 1 hora de diferença. Olha, não tive essa percepção, mas que bom, olha só, uma Amazonas estando aqui com a gente. Obrigada, é isso. Ana. Total. Um abraço para vocês. E vamos nos falando sim, viu, Marconi? Gostei aí da interação, obrigada pela participação. Não, obrigado a vocês por se dedicar. Eu acho que é um tema que a gente vai ter que falar muito. Tem muito segredo ainda por trás. Eu brinco por causa da câmera, né? Porque você, Larissa, falou do quarto, mas a gente está entrando na casa das pessoas. Eu aprendi isso esses dias e eu venho falando muito com os gestores sobre isso, assim. Mães de autista, temos que tomar muito cuidado ao pedir, né? Tentar criar dinâmica, mas tem pessoas que têm um furo, não tem parede, não tem reboco e não quer também, né? Tem esses detalhezinhos que a gente tem que sempre falar com o gestor. Eu vejo que os professores estão muito perdidos, eu tenho irmãos professores que eles me perguntam o que que eu vou fazer. Eu falei, peraí, me coloca na sala que nós vamos entrar juntos. É o despertar mesmo, sabe? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar com certeza. As pessoas vão começar, às vezes, essas ferramentas que o Diego colocou, por exemplo, igual você falou do mural, a organização do Trello. Tem muita coisa bacana no mercado que a gente precisa falar e mostrar mais à sociedade, né? Bitrix Dividir isso. também E tem aí, então ajudado eu, muito. eu é o quê? O Bitrix 24 tem É ajudado muito. outra. Eu acho que além das ferramentas, o mindset mesmo, né? Assim, mudar a forma de pensar e de se organizar para que essas ferramentas sejam de forma realmente útil, né? Não seja só mais uma coisa para, eu já trabalho com a empresa, já tem aquilo, quero que eu faça mais uma ferramenta. Não, vamos entender que essa ferramenta ela pode exatamente te ajudar a tirar 5 coisas que você está aí fazendo, né? Sem necessidade de fazer em campos E, diferentes, porque o objetivo é esse. por exemplo, o Trello,
tiver o Trello, você responder lá, algumas coisinhas, é isso que você falou, otimizar, né? Otimizar vários meios de contato. E a gente está muito carente de pessoas, né? A gente está muito carente de conversar, de abraçar, que é o que vocês falaram, de fazer parte, mas a gente vai caminhando. E eu que agradeço, eu que parabenizo vocês. Acho que é um tema que a gente vai ter que ajudar muito, muito. Eu fico muito preocupado com os gestores. Eu acho que a Natália talvez tenha essa visão, mais por ser RH. Os gestores estão extremamente perdidos, porque a gente precisa humanizar muito o processo. É digitar, mas humanizar. É entender que reuniões grandes já não vale a pena mais, 5 pessoas, um não entende do mesmo jeito, você não está olhando, não está pegando. É, Mas aos poucos, né, a gente vai criando conteúdo e vai dividindo isso. E aí, meninas, com Deus. Desculpa aí a demora, só Legal. falei para agradecer vocês, Imagina. tá? Obrigada Cheiro. por dividir. Deus Tchau. abençoe, tá? Tchau, tchau. Amém. Ana, você quer comentar alguma coisinha, mesmo você chegando no finzinho? Será que a gente consegue dividir alguma coisa contigo? Ou gostaria de fazer algum comentário? Ah, tá no mudo. Oh, desculpa, não percebi. Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem, Ana. Eu realmente cheguei no finalzinho, né? Só consegui ouvir um pouco do Diego falando, né? Mas assim, eu me identifico muito com esse assunto porque eu lidero uma equipe, né, no mundo corporativo e a gente já fez um ano agora em abril que a gente está trabalhando remoto. Eu sempre estou procurando, né, alternativas, porque além disso é a primeira equipe que eu lidero, né? Já estou com essa equipe há 2 anos e caímos de paraquedas no trabalho remoto nesse período da pandemia. É uma indústria, né? E é numa área que tem bastante envolvimento com a fábrica, então a gente às vezes tem que ir lá na fábrica, né? Trabalha meio de forma híbrida. Mas o que eu acho assim, que o principal desafio é a gente manter a união da equipe mesmo trabalhando remoto, né? Então a gente criou um chat no Teams, no aplicativo Teams, né? Onde a gente fez um grupo onde ali a gente parece que está mais presente, às vezes parece até que a gente está ao vivo, né? São poucas pessoas, então é possível fazer isso, né? São 5 pessoas. A gente procura também, às sextas-feiras, fazer uma dinâmica de grupo, né? Onde a gente possa falar sobre assuntos aleatórios que não sejam voltados para o trabalho. Eu vejo que isso ajuda bastante na integração também da equipe. E, além disso, né, eu também trabalho como coach de carreira, para desenvolvimento de líderes que querem assumir a primeira liderança, né? Então, e essa experiência também me ajuda muito, né? A ajudar também essas outras pessoas. E a palestra que eu achei muito boa, apesar de eu ter entrado só no final, né? Porque eu sou de Manaus, eu não me atentei ao horário. E, na verdade, apareceu 20 horas lá no Simpla para mim, então eu achei que era 19, mas ok. Então, assim, eu gostei bastante. Eu vou participar de outros se tiver. Vai sim, dia 12 de maio. Já põe na tua agenda e ajusta aí o horário, porque a gente vai falar sobre gestão de conflito, como fazer esse processo todo e aprofundar na gestão de conflito, tá bom? Obrigada por participar. Obrigada. E no canal do YouTube a gente vai depois postar o encontro todo lá. Ah, tá ótimo. Obrigada. Obrigada e boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Nath, que bom que você conseguiu estar aqui com a gente. Ficou corrido, né? A agenda. Eu acabei tendo esse imprevisto, mas que bom que eu consegui entrar aí no finalzinho, né, para participar com vocês. Foi muito bom esse período aqui com vocês, gostei muito. Obrigada aí pela oportunidade. E os exemplos que você trouxe do dia a dia, isso enriquece demais, né? Imagina um presidente dizer que quer que as pessoas almocem um pouquinho mais para poder ficar com a família, isso é muito rico. Uhum. Eu acho que de todos os exemplos, os poucos exemplos que eu ouvi, ou as poucas propostas que eu ouvi até agora, eu não tinha pensado em nada do tipo. Foram todos novidades, né? Esse do almoço, e parece algo tão óbvio, tão simples, mas assim, às vezes a gente realmente não para pensar o que diferença faz, né? Eu penso em me preocupar com o almoço, me preocupar com o horário, realmente. O meu maior ganho foi poder vender a marmita já pegando no próprio restaurante para levar para casa. Gente, que sonho!
Então tá bom, gente. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade, um beijão aí para vocês e a gente vai se falando. Bom descanso, querida. Tchau. Obrigada, boa noite. Beijo. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Obrigada por participar.